Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu quero trazer a palavra de direção e conforto para o teu coração, porque é o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, também está escrito no livro de Isaías 37. Eu escolhi ler no livro de 2 Reis, capítulo 19, para ficar mais fácil para você entender. Porém, a pergunta que eu te faço é: você já se deparou com afrontas, perseguições do inimigo que vieram contra ti, ao ponto de você não saber o que fazer, não saber qual atitude tomar, qual direção da parte de Deus tomar? É por isso que eu quero, através desse vídeo, poder te ajudar. Porque a Bíblia diz que Senaqueribe afrontou ao rei Ezequias, rei de Judá, e aos moradores de Jerusalém, com cartas de afronta, pois ele era temido, tão temido a qual todos os povos da terra tinham medo dele. Ele era conhecido como o devorador, o destruidor das nações, o Deus do caos. Mas Senaqueribe enviou cartas, Cartas de afronta, não só de afrontas, mas também de ameaças contra o Deus vivo de Israel. E nessa carta de afronta, ele vai relatar afrontas contra o Deus de Israel. A Senaqueribe, liberando essas cartas, ele diz: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Ou seja, ele está colocando pavor, temor, atemorizando, apavorando, colocando medo em todo mundo, causando caos, causando realmente o caos em todos, porque é assim que o diabo ele faz. Isso está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 19, do versículo 10 em diante. Ele mostra a carta de afronta para o rei Ezequias. E Ezequias fica totalmente apavorado. Ele se veste de pano de saco, joga cinzas na cabeça, ele tenta se humilhar diante de Deus, porque ele não sabe o que fazer. E o que fazer quando a gente recebe afrontas como essa? O que fazer quando somos afrontados dessa forma? O que devemos fazer para toda essa situação mudar? Muito bem, Ezequias fez algo muito inteligente, que é o que você vai fazer agora, e eu já vou direto ao assunto. Para que você entenda melhor isso, é preciso você tirar das suas mãos e colocar nas mãos de Deus. Porque Ezequias, apavorado, desesperado, ele vai até o templo. E quando ele vai à direção do templo, diante do altar, o profeta Isaías, ele recebe o rei Ezequias, pega a carta e fala: Ezequias, por que você está apavorado, ó rei? E ele diz: por conta das afrontas de Senaqueribe. E Isaías faz Ezequias entender que aquelas afrontas não era somente para Ezequias, mas também ao Deus vivo de Israel. Então, o profeta disse: vamos colocar isso nas mãos de Deus, porque essa afronta é contra o nosso Deus. Então Ezequias pega as cartas, pega a carta junto com o profeta Isaías, levam diante do templo, do altar, e começam a clamar. É a melhor coisa que você deve fazer: pegar o seu problema, pegar a tua luta, pegar a sua diversidade, dificuldade, e colocar diante de Deus, e clamar ao Deus vivo. Existem ditados que dizem: os humilhados serão exaltados. Não existe isso. Os humilhados irão continuar sendo humilhados. Por quê? Porque realmente, quando você não coloca tudo diante de Deus, Deus não tem como responder. Você está sendo humilhado, você vai continuar. Mas agora, se você se humilhar diante de Deus, aí Deus ele vai mudar toda essa situação. Você entende? Coloca tudo nas mãos de Deus e confia.
Ezequias colocou tudo no templo, diante do altar do Deus vivo, e começou a clamar. E quando Ezequias começou a clamar, meu amigo, aí Deus bradou do céu. Aí Deus se manifestou com teu poder. Aí olha o que diz após a oração de Ezequias, para mim ir direto ao assunto, no versículo 35. Diz assim, então naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, ou seja, todos morreram. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Serazé, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, Azer-Adom, e seu filho reinou em seu lugar. Pronto. O que isso quer dizer? Ezequias foi muito sábio. Ele não puxou de espada, não quis resolver na força do braço dele, mas ele colocou a sua confiança total nas mãos do Senhor. Ele colocou tudo nas mãos de Deus, como está no Salmo 50, no versículo 15. Clame, invoca-me no dia da angústia, e eu livrarei, e tu me glorificarás. Foi exatamente isso que Ezequias fez. Ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, e Deus o livrou, e ele glorificou a Deus. E o seu inimigo, os seus próprios filhos o mataram, os próprios filhos de Senaqueribe o matou, e ele foi derrotado. Então, meu irmão, aprenda isso. Você não vai precisar pôr as mãos em nada. Deus vai manifestar o teu poder e vai colocar por terra todos os inimigos. E eles, pelas suas próprias mãos, vão se destruir. Não precisa perder tempo em colocar as mãos no adversário, que Deus vai cuidar disso. Amém? Confia no Senhor, como Ezequias, porque teve hora que veio o medo, veio o pavor, mas a palavra do profeta deu ânimo nele, e ele foi para o altar, edificou. E olha o que o texto diz, que um anjo feriu 185.000 assírios. Um anjo destruiu todo o arraial do inimigo. Se Deus enviar somente um anjo, ele resolve. Você está entendendo? Deus tem o poder de resolver nas mãos, e você está aí desesperado, apavorado, colocando a sua confiança no teu braço. Confia em Deus. É Deus quem vai mudar toda esta situação. É Deus quem vai agir. Mas você precisa confiar, colocar e depositar a sua fé nele. E ele é poderoso para mudar tudo isso na sua vida. Se você recebe esta palavra, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like e saiba que através da palavra de Deus, ele pode mudar tudo na sua vida. Busque a direção e a instrução de Deus em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique na paz.